É isso. Eu vou falar para vocês, tá? Do Boulos, tá? O Boulos, vamos falar do Boulos. Ele tentou pôr panos quentes, né? Todo mundo viu aquele troço, daquele vídeo, porque nós estamos fora do ar, então estamos fora do ar, estamos desmonetizados, eu falo o que eu quiser. Calma, daqui a pouco... É aí que dá o ruim. Não, calma. Não vou fazer isso não. Mas que me deu uma vontade de contar uma piada do disco do Costinha, o Piro da Festa, me deu. Bom, teve aquele vídeo na casa do Boulos, que o rango demorou a sair. Perguntava pra ele mais que aguenta aí. Não, ninguém conhece essa música. Bom, esse que o Datena foi filmado, um convidado do Boulos, na casa do Boulos, vazou um trecho muito favorável ao Boulos, e o Boulos não sabe quem é, né? Em resposta a esse vídeo, que ele aparece com o apresentador José Luiz Datena, Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, também conhecido como Lula da Shopee, disse que o vice dele na provável chapa pela Prefeitura de São Paulo será do partido do presidente Lula. Boulos precisou se posicionar depois que o apresentador afiliado ao PDT sugeriu o próprio nome para ser vice dele. Bom, é o trecho que se diz. Né? Vou começar aqui com o doutor Renato, nós fazemos sentido inverso agora. Bom, aí é questão política, né, Pavinato? Eu acho que o importante... O Boulos, naturalmente, é um grande candidato para a campanha em São Paulo, tendo em vista que foi ao segundo turno. Então, quer dizer, provavelmente ele estará no segundo turno também da eleição municipal em São Paulo, tendo em vista que ele enfrentou o Bruno Covas, que faleceu, o atual prefeito vai tentar a reeleição, e a tendência seria uma disputa entre o atual prefeito, que no mandato tenta, e com a força do mandato, a reeleição, e o Boulos pela oposição. Agora, se vir o Datena, e daí o Datena sendo o apresentador consagrado que é, conhecido de todos, isso vai embolar bastante o meio de campo, como se diz. Está esquecendo o Ricardo Salles. E o Ricardo, também o Ricardo. Mas o Ricardo, ele teve uma votação importante, mas eu imagino que é um candidato mais de nicho, não que não possa surpreender. E o Datena, ele embola, porque ele é polêmico, tem gente da esquerda, gente da direita que o admira. Então, naturalmente, que ele vai embolar se ele for efetivamente o candidato. Eu acho que isso daí tudo foi bom pro Datena, porque ele coloca o nome dele, é um termômetro, na política tem muito disso, ele apareceu como possível do Boulos, daí já dá aquele, chega para lá pro PT, falando, olha, pode ser um vice do PT, mas e se o Datena vier? A gente não tem como rever isso. Então, acho que o grande vencedor de todo esse debate é o Datena, que apareceu novamente como um possível candidato. Depende sempre dele. Agora ele mudou de partido de novo, foi para o PDT. O PDT é um partido que tradicionalmente lança candidatos, lançou para o governo de São Paulo e lançou para a presidência da República. Então, eu imagino que o PDT também vai chegar com força dizendo, Datena, se você quiser, você tem que sair candidato, senão vai procurar outro partido. O PDT tem essa característica. Não dá para saber muito cedo para falar ainda o que vai acontecer nesse quesito em relação ao Datena. Em cima disso que o Renato fala, eu acho que a gente pode questionar, porque foi o que eu falei desde o começo dessa situação, que você diz, o maior beneficiado foi o Datena. Me desculpa, todos que estavam ali sabem quem filmou isso. Era pouca gente, tinham 3 pessoas na mesa e essa pessoa atrás. Não tem como não saber quem filmou. A pessoa que filmou, que se você diz que o Datena é o maior beneficiado, pode ter vazado até de propósito, porque todo mundo sabe quem fez o vídeo, era pouca gente. Se fosse numa multidão, eles poderiam usar algum argumento. Eram 3 pessoas na mesa e uma pessoa sentada atrás. E aí o Datena, como você diz, ele tem a popularidade, ele é uma pessoa pública, mas é um amarelão. Porque ele sempre fala que ele vai concorrer a alguma coisa, ele nunca concorre a nada. Vou pro Senado, dá pra trás. Vou me candidatar pra deputado, dá pra trás. Ele sempre dá pra trás. Ele sempre fala que ele vai e não vai. Talvez por essa insegurança. Talvez por não se garantir tanto de falar, será que meu público vai votar em mim? Será que porque para ele não ser eleito, um cara vaidoso do jeito que é, e eu sei que é, nossa, não fui eleito. Eu acho um papelão do Datena, e quando ele diz o canalha que filmou, que ele fala isso quando ele tentou se explicar, sim, o canalha que filmou, o canalha que vazou, ele sabe quem foi. E outra coisa, canalha, mas quem mudou de lado foi ele. Porque ele fala no vídeo, eu acho que as pessoas não percebem isso. E o Boulos fala, é isso aí. As pessoas falam, o Boulos não falou nada. Ele fala.
Ele fala, quando o Datena tá falando do Haddad, eles querem o Haddad. Ele fala, é isso aí. O Boulos fala. Ele fala, não é que o Boulos ficou calado. Ele fala assim, esse é o tema. Quando o assunto é que o Datena fala que tem que peitar o PT, e ele fala assim, esse é o tema. E aí o Boulos tem sim essa resposta, e é o que eu falo, canalhas. O Datena falou nesse vídeo, isso que eu fiquei abismado. Ele fala, fala lá com o pessoal do Lula, fala, eu amo você, o Datena ama você. O Datena ama quem? O Datena até pouco tempo estava apoiando o Bolsonaro. O Datena até pouco tempo estava fazendo entrevista exclusiva com o Bolsonaro, levantando a bola do Bolsonaro. O Datena há pouco tempo estava quase chorando de emoção por estar ao lado do Nicolas Ferreira. Aí depois disso o Datena critica o Nicolas Ferreira, joga o Boulos pro alto e quer falar agora que ama o Lula, porque tem no vídeo. Fala lá, eu amo você, o Datena ama você. O Datena estava apoiando o Bolsonaro, gente. Há pouco tempo. É muita hipocrisia do Datena. Hipócrita nesse discurso, na tentativa de explicação, e concordo também com o Renato. Foi a favor do Datena. E ele sabe quem filmou. Porque tinham 3 pessoas na mesa e uma pessoa atrás. Eu fico me perguntando... se prejudicam, na verdade. Eu acho que os dois prejudicam. Mas disso tudo que eu acho interessante é o seguinte. O Boulos vem e anuncia que o vice vai ser do PT. Na ocasião, o Datena falou, vai lá, peita o Lula e fala que o Datena vai ser o vice. Peita o Lula. Agora o que a gente viu é o seguinte, o Lula peitou o Boulos e falou, já anuncia que o vice vai ser do PT, sim, e o Boulos arregou, abaixou o rabinho e agora deixou claro que quem manda no Boulos é o PT. Volta o Boulos arrependido, com suas orelhas tão fartas, esse osso ruído e o rabo entre as... Estão dizendo que voltou o sinal na TV, no chat. Vê aí se voltou. Disseram que voltou aqui, voltou a pontuar aí direção. Bom, já eu digo se voltou. Então. E aí, você acha que o Boulos já era? Já era não era. Mas assim, como candidato do Lula para a prefeitura? Então, esse que é o ponto que eu queria explorar, porque eu acredito que talvez, né? Porque assim, alguém soltou esse vídeo, é um vídeo que de alguma maneira favorece mais o Boulos em detrimento ao Datena, né? Então, eu fico pensando, poxa, será que o Boulos já tinha tanta convicção assim que ele tinha o apoio do PT? Ou será que essa não foi uma forma dele cravar que o vice vai ser do PT? Porque se a partir de agora o PT quiser criar uma outra candidatura, ele já vai ser pautado em cima dessa fala do Boulos que o vice dele vai ser do PT por conta de um acordo maior. Então, no meu ponto de vista, talvez... existe a possibilidade de que o Boulos não tinha essa garantia toda de que o Lula apoiaria ele e está por se formar. Porque é o seguinte, o Alckmin está sendo pressionado pelo partido que vai lançar a Tabata Amaral. E a Tabata Amaral é a maior concorrente do Boulos em São Paulo. Porque se tem uma pessoa que pode tirar o voto do Boulos, é ela. Mas, para que não briguem Lula e Alckmin, imagina o presidente fazendo campanha para um e o vice para outro. Estão tentando compor a chapa do PT com a Tabata Amaral de vice. Ou seja, a Tabata Amaral vai ser vice ou do Boulos, que seria se o presidente Lula indicasse, ou do outro candidato do PT. Pois bem, então talvez... Eu acho que o Boulos rodou. Você acha que ela não Eu acho que o Boulos rodou. Ou ela sai para a cabeça para ser prefeita ou ela não sai. Imagina. Mas ela não ganha de cabeça. Mas se cacifa. Mas o objetivo nunca nem sempre é ganhar. Eu tô te contando aqui, eu joguei aqui, ó. Eu joguei no meu ar. Eu li a borra da água no fundo da caneca. Eu acho que a polarização vai ficar com Boulos e um outro candidato que, a meu ver, vai ser o atual. Agora, nós voltamos, tá? Nós voltamos agora. Então, todo mundo que está no YouTube, liga a TV na TV Jovem Pan para aumentar o audiência. Exatamente. Só faz simultâneo. Simultâneo. Pô, gostei. Pô, o pilhado é um cara... Ele é pilhado. Cheerleader pra valer, meu. Mas quem tava falando? Eu acho que o Boulos já era. Agora, eu não tenho certeza... como provável prefeito. Agora, eu não tenho certeza de que o PL, de fato, lance uma candidatura, porque é vontade do PL São Paulo apoiar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Eu tenho que até explicar que é o atual prefeito, porque muita gente não vai saber. Mas o PL Nacional já vai o pessoal pensa que é o Antônio Nunes. Você lembra do Antônio Nunes?
Depois que o Bolsonaro falou do Ricardo Salles, está muito claro que o PL Nacional vai vir com o Ricardo Salles para a Prefeitura de São Paulo. Isso inclusive pressiona o Tarcísio a apoiar. 15 horas e 54 minutos. Isso pressiona, inclusive, o Tarcísio a apoiar o Ricardo Salles à Prefeitura de São Paulo. Agora, o que poderia, na verdade, ser um namoro entre o governador e o prefeito o governador apoiar o prefeito de São Paulo. Eu tive uma informação de bastidor, alguns dias atrás, que a Tabata, né, teria sido convidada para disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Eu achei muito curioso, porque se o PSDB quisesse se posicionar como oposição de fato no Brasil, que nunca fez, e por isso, inclusive o surgimento de Bolsonaro e de todo o movimento mal conservador, uma vez que o PSDB não conseguiu lá atrás fazer oposição ao governo Lula, chamar ela para vir como candidata à Prefeitura de São Paulo, no meu ponto de vista, é um posicionamento muito claro de que o PSDB quer ser um partido de esquerda. Que o PSDB não quer ser um partido de centro-direita ou algo do tipo. Então, eu fiquei muito curioso com essa informação. Né, isso fica mais claro ainda, por exemplo, com esse rumor de que o Ciro Gomes estaria indo por PSDB, na verdade, né? Isso seria a nível nacional. Eu não ouvi, mas cravaria o PSDB. Mas essa história dela ter sido convidada para ir para o PSDB, ela é real. Partido Social-Democracia retornaria à origem de direita, né? Retornaria à origem, na verdade, né? Sim. Aí ia virar PSD Ciro? E aí? Pois é. Não, mas porque, de fato, assim, se ela quer se candidatar mesmo, ela não vai... Assim, na configuração atual, ela não consegue. Nem pelo PSB e nem... Como é que ficaria o Ciro e a Tabata no mesmo partido de novo, né? Que são tretadíssimos. Não tô falando nem nessa questão. Eu não tenho informação do Ciro e pro PSDB. Eu não tenho essa informação. Eu tenho informação de que ela foi convidada para ir pro PSDB para disputar a Prefeitura de São Paulo. Agora... justamente porque na situação que ela está atual, ela não tem condições de fato de lançar uma candidatura própria, né? Daí fica daquele jeito meio desagradável, com aquele abraço meio falso, tipo o Moro e o Bolsonaro, né? Tipo o debate, Lula e o Alckmin. O Lula e o Alckmin. Tipo Lula e o Alckmin. O melhor exemplo é o Lula. É o melhor exemplo. Mas eu acho que o do Moro e o Bolsonaro, o Moro saiu com mais ódio do governo Bolsonaro, né? E daí voltou no debate lá, se abraçando, aquele abraço meio estranho. Mas o PL tem que lançar candidato, sim. Você acha, né? Tem, com certeza. Claro que tem. É o maior partido hoje do país, tem fundo eleitoral e fundo partidário, tem que gastar o dinheiro, gente. Porque para mim, assim, o cálculo todo deve ser como a gente minimiza as chances de ter Guilherme Boulos prefeito de São Paulo. Eu acredito que se a gente polarizar novamente, tiver o candidato que representa o polo oposto de uma forma tão radical, como é o caso do Ricardo Salles, pode servir como uma maneira, inclusive, de ajudar o Boulos a se eleger de fato prefeito. Não, eu não acho. Não, o Nunes vem forte, é o atual prefeito. Nas eleições do ano passado, a esquerda foi maior do que a direita na cidade de São Paulo. A questão é, o Boulos está frito com o PT ou não? Não. Não? Você acha que o Lula vai manter a palavra com o Boulos? O PT fez uma opção e fez um acordo, isso é político, isso é público, né? O que aconteceu foi, o Márcio França saiu candidato ao achei Senado. Que você ia falar com o diabo, me desculpa. Não, o Márcio França fez o acordo, saiu candidato ao Senado, o Haddad a governador e o Boulos a deputado federal. Os três eram possíveis candidatos ao governo do Estado. Então, houve sim esse acordo e na política isso é normal, isso não é um problema. Eu acredito que a gente tem que levar em conta ainda o nome do atual prefeito, o Nunes, que é o prefeito, e São Paulo tem uma tradição em eleger os vices. Elegeu o Kassab, que assumiu do Serra, elegeu o Bruno, que assumiu do João Dória. Então, tem uma tradição de eleger vices. Lula já está pensando, o PT já está discutindo a eleição do ano que vem e ninguém conseguiu falar para o Lula o que aconteceu nos 100 primeiros dias de governo.